Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula de histologia do sistema digestório. Meu nome é Gustavo Paris, eu sou professor universitário de diversas disciplinas da saúde e hoje nós vamos ver a segunda parte da histologia do sistema digestório. Então agora vamos entrar de fato no tubo digestório. Então, na primeira parte, a gente falou sobre a cavidade oral, os tecidos que compõem a minha mucosa oral, como acontece a digestão aqui dentro da boca, que ela acontece de uma forma mecânica, através da mastigação, e química, através da ação da saliva, que possui várias enzimas. E depois que esse alimento ele é parcialmente digerido, ele vai cair aqui no fundo da garganta, no fundo da nossa faringe. Depois ele vai passar pela laringe, aqui na entrada, na porta do esôfago. Então, essa estrutura da faringe ela é formada por um epitélio pavimentoso estratificado. Está aqui o nosso epitélio pavimentoso estratificado. Minhas células da superfície estão achatadas, então são células pavimentosas, e eu tenho várias camadas de células, umas empilhadas sobre as outras. Então, um epitélio estratificado. Tá? Ele é não queratinizado, então eu não possuo aquela camada superficial de queratina, tá? E nessa região da garganta, chamada de faringe, eu vou ter a presença das amígdalas, que é um tecido linfóide que forma como se fosse uma glândula, um agrupado ali de células da imunidade. Então, quando a gente tem a amidalite, alguma infecção bacteriana na garganta, ficam placas brancas de bactérias e células mortas ali em cima desse tecido linfóide. Então, essa amígdala ela não serve só para inflamar, para infeccionar. Ela serve, na verdade, como um agente protetor das substâncias que estão entrando no nosso corpo. Ela é formada pelo tecido linfóide, que é um tecido formado por células imunes, tá? Células da nossa imunidade. E ao longo de toda essa mucosa do meu tubo digestório, eu vou ter a presença de glândulas mucosas. Então, a todo momento, eu estou produzindo muco para hidratar, para lubrificar esse tubo digestório e deixar a comida passar de uma maneira mais fácil, sem que ela arranhe esse tubo digestório. Então, se eu colocar uma câmera pela sua boca e virar para a garganta, o que eu vou ver são essas duas aberturas aqui. Atrás eu tenho o esôfago, por onde a comida deve entrar, e na frente eu tenho a traqueia, a entrada da traqueia, onde o ar passa. Então a gente tem essas duas passagens separadas, uma para a comida, onde vão passar os alimentos que eu quero digerir e absorver os nutrientes, e outra para a passagem de ar. E aqui eu tenho uma estrutura chamada de epiglote que funciona como se fosse uma tampinha. Está aqui ela representada, fica mais fácil da gente entender como ela funciona. Ela é uma tampa, como se fosse uma tampa com aba, abre e fecha. Então, quando a gente engole e contrai a musculatura da base da língua e a musculatura da parede, da faringe, da laringe, o que acontece é que essa epiglote abaixa. Quando ela abaixa, ela vai tapar essa passagem aqui da traqueia. Então a comida vai ser forçada a entrar somente pelo esôfago. E quando a gente quer respirar, a gente não faz o movimento de deglutição, então não contrai a musculatura aqui da faringe, nem a da base da língua. Então essa epiglote fica normalmente levantada, permitindo com que o ar entre e saia. Então agora que a gente entrou no esôfago, a gente entrou de fato no tubo digestório. E esse slide é um slide importante porque ele resume toda a estrutura que a gente vai ver ao longo de todos os órgãos do tubo digestório. Eles têm uma estrutura muito semelhante, que se a gente entender essa estrutura básica, a gente vai tirar de letra o resto. Então, como que os tecidos estão organizados para formar meu tubo digestório? O tubo digestório está dividido em 4 camadas. Eu tenho a camada mais superficial, que é a mucosa. Abaixo dela eu tenho a camada submucosa. Abaixo dela eu tenho a camada muscular e a camada mais exterior, tá? Que está mais abaixo, revestindo esse túbulo por fora, é a minha camada serosa ou adventícia. Então vamos lá entender o que é cada uma. A minha mucosa, ela é sempre formada por um epitélio mais tecido conjuntivo. Então tá aqui, epitélio mais sua lâmina própria, que é outro nome para se chamar o tecido conjuntivo que sempre acompanha o epitélio. E no caso do tubo digestório, eu vou ter também a presença de uma camada muscular, que a gente chama de muscular da mucosa, formada por uma musculatura lisa. Então, esses quadradinhos aqui, que estão formando a superfície do meu tubo digestório,
são as minhas células epiteliais. É o meu epitélio do tubo digestório. Show! Esse espacinho em branco, formando essas projeções, né, para dentro do meu tubo digestório, onde eu estou marcando aqui agora, por exemplo, é o meu tecido conjuntivo que está dando suporte ao meu tecido epitelial. A esses quadradinhos aqui que representam as células epiteliais. Beleza. E essa linha preta escura é a camada muscular da mucosa. É uma camada muito fina de músculo e uma musculatura lisa, tá? Que os três juntos vão formar, então, a minha mucosa. Então, esse conjunto de três tecidos mais superficiais, que estão próximos ali ao lúmen do tubo, né? A abertura desse tubo por onde está passando a comida, é chamada de mucosa. Show! Abaixo dessa camada muscular da mucosa, eu tenho aqui um tecido conjuntivo. Essa região é chamada de submucosa, porque está logo abaixo da mucosa. Tá? É um tecido conjuntivo normalmente denso, que serve somente para dar sustentação e servir para nutrir os tecidos ali em volta. É comum que a gente ache algumas glândulas presentes nessa submucosa. Então, minhas glândulas que produzem muco, elas normalmente vão estar inseridas aqui dentro da minha camada submucosa, tá? Produzindo o muco e enviando esse muco para a superfície para fazer um revestimento aqui no meu epitélio, lubrificar esse epitélio. Afinal, a comida está passando por ali, meu bolo alimentar está passando por ali. Eu não quero que tenha atrito a todo momento, que senão eu vou descamar, eu vou perder parte das células do meu epitélio. Show! Então, abaixo dessa camada submucosa, que é o cinza aqui, formada por um tecido conjuntivo denso, eu vou ter essas duas camadas em verde, tá? Que são as camadas musculares. Então, se a gente parar para pensar, eu não consigo voluntariamente contrair o meu intestino, contrair meu estômago, né? Nem o intestino delgado, nem o intestino grosso. Então, essa musculatura, ela normalmente vai ser formada por uma musculatura lisa, aquela musculatura que a gente não controla, que contrai de uma maneira involuntária. Tanto essa camada grossa muscular aqui, quanto essa camada interna, tá? Que está formando a mucosa, que é chamada de muscular da mucosa. Essa camada muscular, ela está dividida em duas subcamadas. Eu tenho uma parte em que as células estão organizadas de uma maneira circular. Então, a gente diz que a camada interna ela é organizada de maneira circular. Então, quando ela contrai, o que ela vai fazer é diminuir o diâmetro desse túbulo. E eu tenho a camada externa, que ela está longitudinal. As células estão posicionadas ao longo do tubo. Então, quando ela contrai, ela vai aproximar as paredes do tubo, fazer com que a comida seja empurrada adiante. Pelo lado de fora, esse risquinho preto mais externo aqui, eu vou ter a minha última camada, que ela pode ser chamada ou de adventícia ou de serosa. Vai ser chamada de adventícia se eu só tiver tecido conjuntivo ali, e eu já adianto para vocês que só vai ser chamada de adventícia no esôfago, e nos outros órgãos eu vou ter o meu peritônio revestindo os órgãos pelo lado de fora. O peritônio ele possui um epitélio chamado de mesotélio. Então, a gente chama essa camada mais externa, que está revestindo meu estômago, meu intestino delgado, meu intestino grosso, de serosa. Tá? Então, ele só vai ser chamado de adventícia para o esôfago. Para o resto dos órgãos, a gente vai chamar de serosa. Então, se a gente entende essa estrutura, vai facilitar e muito a gente entender a formação, né, a organização dos tecidos em todos os outros órgãos do meu sistema digestório. Eu tenho uma estrutura tubular, que a parte mais interna é formada pelo seu epitélio. Né? Então, aqui esses quadradinhos roxos são as minhas células epiteliais. É um epitélio simples, tá? Na maior parte do tubo digestório. Beleza, então está aqui minhas células epiteliais. Abaixo desse epitélio, eu tenho um tecido conjuntivo que está sempre dando suporte ao epitélio. Então, a minha lâmina própria, ou tecido conjuntivo também, está certo, tá? E essa camada rosa aqui é a minha camada muscular da mucosa. É uma camada fininha de músculo, mas que ajuda a movimentar esse epitélio, fazendo com que ele entre em contato com a comida que está passando ali, para que eu consiga absorver o máximo possível da comida que está passando. Então, essa camada chamada de muscular da mucosa, esse tecido conjuntivo que está dando apoio ao epitélio e o próprio epitélio formam a minha camada mucosa, a camada mais superficial, que está próxima de onde está passando a comida.
tá? Que a gente chama de lúmen, né? A passagem desse duto aqui, dessa estrutura tubular. Beleza. Então, abaixo da minha camada muscular da mucosa, eu vou ter a minha camada submucosa. Ela é formada por um tecido conjuntivo denso, vou ter a presença de glândulas mucosas, que estão produzindo muco, e vou ter a presença de vasos sanguíneos e células adiposas. Também vou ter a presença de alguns nervos aqui nessa região, que vão sentir se tem muita comida passando ou pouca comida passando. Show! Abaixo dessa camada mucosa, eu vou ter a minha camada muscular, que ela se divide em duas subcamadas. Eu tenho a camada mais interna, que ela tem esse posicionamento das células de forma circular, e eu tenho a camada mais externa, que ela está com o posicionamento das células ao longo do túbulo, tá? E pelo lado de fora, minha camada mais externa é chamada de serosa, em todos os órgãos, menos o esôfago, e vai ser chamada de adventícia quando eu estiver falando do esôfago. Então, adventícia é quando for somente um tecido conjuntivo, tá? Normalmente tecido conjuntivo denso. E serosa quando eu tiver a presença de um epitélio revestindo esse tubo pelo lado de fora. Então, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eu vou falar de túnica serosa. Tem essa camada de epitélio revestindo por fora. No esôfago, eu tenho o tecido conjuntivo revestindo por fora. Então, a gente chama de túnica ou camada adventícia. Então, está aqui um corte histológico. Essa parte em roxo, mais superficial, é o meu epitélio. Eu tenho células epiteliais ali, que entram em contato com a comida que está passando por dentro dessa estrutura tubular, seja meu intestino, seja o meu estômago, tá? Abaixo dessa camada roxa, desse meu epitélio, eu tenho essa porção rosinha claro, que é o meu tecido conjuntivo. Então, ele também traz vasos sanguíneos que vão dar suporte a esse epitélio que não tem vascularização. Então, é muito importante ter a presença desse tecido conjuntivo aqui. Essa camada rosa-choque, que eu estou identificando aqui com o mouse, então ela tem uma cor mais forte, né? Uma cor mais vibrante, ela é a minha camada muscular da mucosa. Então, eu tenho uma fina camada de tecido muscular liso, tá? Que vai ajudar, porque quando ela contrai, eu vou movimentar toda essa camada mucosa e eu vou meio que esfregar um pouco essa camada mucosa no alimento que está passando ali pelo tubo, tá? Da minha estrutura tubular, né? Pode ser o intestino, pode ser o estômago, por exemplo. Isso é importante para que eu consiga absorver melhor os nutrientes que estão passando ali. Embaixo dessa camada muscular da mucosa, eu tenho a camada submucosa. Então, essa parte clarinha, esse rosa mais claro, é formado por um tecido conjuntivo denso, tá? Então, muita presença de colágeno, células espaçadas, tenho muitos vasos sanguíneos, está aqui os vasos sanguíneos passando. Abaixo da camada mucosa, tenho minha camada muscular, que tem uma camada interna em que as células estão posicionadas de uma maneira circular, e uma camada mais externa, onde essas células estão posicionadas de uma maneira longitudinal, ao longo do túbulo. E por fim, minha camada mais externa, que nesse caso aqui é um epitélio. Então, eu estou falando de qualquer órgão que não seja o esôfago, tá? Que aí eu vou ter a camada chamada de serosa revestindo por fora. Então, a minha camada mucosa, a que entra em contato com o alimento, ela vai diferir, né? Vai variar de acordo com o órgão que eu estiver falando. Então, cada órgão tem a sua função específica. Então, para cada órgão, eu vou ter uma mucosa específica, tá? Para realizar determinada função. Então, na minha boca e no esôfago, onde eu não tenho absorção de nutrientes, esse epitélio que forma a mucosa, então as células epiteliais que estão em contato com a comida, vão formar um epitélio estratificado pavimentoso, ou seja, várias camadas de células e células achatadas. Então, ele tem uma função protetora, porque essa é uma região, na boca e no esôfago, onde eu estou fazendo uma digestão mecânica, né? Eu estou pressionando ali a língua contra o céu da boca para amassar a comida que eu acabei de comer, estou fazendo a mastigação, e quando essa bola alimentar está passando pelo esôfago, o esôfago vai fazendo contrações, né, da sua parede muscular, vai fazendo os movimentos peristálticos, e eles vão amassando a comida também. Então, meu esôfago está entrando em contato com essa parte mais dura da comida. Já quando eu chego no estômago e nos intestinos, esse epitélio muda. Ele vira um epitélio simples colunar, ou seja, uma camada só de célula
e essas células têm o formato retangular. Então, uma camada só de células vai ser mais fácil para a gente conseguir absorver as substâncias, né, os nutrientes que estão ali na minha comida, no meu bolo alimentar. Embaixo do meu epitélio, formando a mucosa, sempre vou ter a lâmina própria, que é o meu tecido conjuntivo. Tá? Esse tecido conjuntivo, em várias regiões, vai ter muitas glândulas mucosas, importante para hidratar esse bolo alimentar, para lubrificar a parede do meu tubo digestório, tá? Para a comida não ir raspando, conseguir deslizar. E nesse tecido conjuntivo eu vou ter a presença de células linfóides. Então eu tenho sempre contato com o ambiente externo, a minha comida ela não é estéril, sempre eu tenho presença de micro-organismos na comida, seja bactéria, seja fungo, seja vírus, e eu preciso ter uma ação vigilante do meu sistema imune para combater esses possíveis agentes patógenos. Então, ao longo do meu tecido conjuntivo, sempre vou ter a presença de tecido linfóide ou células linfóides espalhadas por aí. Beleza. Abaixo dessa lâmina própria, eu vou ter a minha camada muscular da mucosa. Então, essa camada muscular da mucosa ela é feita de musculatura lisa, então a contração é involuntária. E o que ela faz é que quando há a contração dessa camada muscular da mucosa, eu vou movimentar a mucosa, aumentando o contato com o alimento que está passando ali dentro. Então, qual é a função da minha mucosa? A minha mucosa ela serve para formar uma barreira seletivamente permeável entre o conteúdo do lúmen, então a comida que eu acabei de ingerir e estou digerindo, e a parede do tubo digestório. Ou seja, eu quero que passem certas moléculas, quero ser seletivo nas moléculas que conseguiam passar. Não quero que tudo entre de qualquer jeito dentro do meu sistema, né? Dentro da parede do meu tubo digestório. Então, eu vou conseguir definir quais moléculas conseguem atravessar essas células que formam o meu tubo digestório e vão parar no sangue. Isso é importante para eu não deixar passar moléculas que eu não desejo, né? Moléculas tóxicas ou moléculas grandes demais que minhas células não conseguiriam absorver. Além disso, a minha mucosa, o nome dela já aponta para essa função, que é produzir muco. O tempo inteiro, ao longo de todo o tubo digestório, eu vou ter várias células responsáveis por produzir esse muco, que vai facilitar o transporte do bolo alimentar e vai ajudar na digestão desse bolo alimentar. Então, seja no esôfago, seja no estômago, seja no meu intestino delgado ou no meu intestino grosso, a organização desse tubo digestório é muito parecida, muito parecida. Para todos eu vou ter uma camada mais externa, né, que vai ser camada serosa para todo mundo, menos para o esôfago, que é a adventícia. Para todos eu vou ter uma parede muscular, né, com aquela subcamada interna circular e a camada mais externa que está longitudinal. Então todas as estruturas do meu sistema digestório vão ter essa parede muscular. Todas as estruturas do meu sistema digestório também vão ter uma submucosa, então um tecido conjuntivo que está dando suporte ali à mucosa. E o que vai variar um pouco é a mucosa desses órgãos, tá? Onde a gente vai encontrar a diferença de fato é aqui na mucosa. Então, por exemplo, o meu esôfago ele é um epitélio estratificado pavimentoso. Já o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso já vão ser formados por um epitélio simples colunar. Então eu encontro essas pequenas diferenças, tá? Mas que estão geralmente localizadas na mucosa, que é a parte que vai entrar em contato ali com a comida que está passando. Então, se a gente tem funções diferentes para os órgãos, né, a gente também precisa ter organizações celulares diferentes para que eles consigam executar essa função. Então, a minha submucosa, que é formada por um tecido conjuntivo denso, tá? Vai trazer muitos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Isso vai ser importante para absorver os nutrientes do tubo digestório e conseguir enviar eles para a corrente sanguínea para que cheguem todos os órgãos do meu corpo. Vou ter a presença de glândulas e tecido linfóide, que está ali protegendo o meu corpo do possível agente patógeno que queira invadir. Vou ter muitos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, estão direcionando esses nutrientes para a circulação. E vou ter na minha submucosa a presença de células nervosas que vão controlar o movimento dessa parede muscular, né, do meu tubo digestório. Então, elas vão coordenar o peristaltismo. O que é o peristaltismo? Peristaltismo é um movimento involuntário que a parede muscular do meu tubo digestório faz.
Então, a minha camada muscular, já passei da submucosa, agora eu estou na muscular, tá? Então, aquela grossa camada de musculatura lisa, que eu tenho uma camada que é interna circular e a camada externa é longitudinal, tá? Ela se contrai e vai pressionando o bolo alimentar. Quando eu tenho essa contração nessa região, o que acontece é que o bolo alimentar é empurrado para frente. Aí a região seguinte vai contrair também. Esse bolo é empurrado para frente. A região seguinte contrai. Esse bolo é empurrado para frente, para frente, para frente. E assim ele segue ao longo de todo o meu tubo digestório. Tá? Na boca e no esôfago, essa musculatura é um músculo estriado esquelético. Ou seja, a gente tem que estar consciente para fazer essa contração. Essa contração acontece de uma maneira voluntária. Então, quando eu quero engolir algo, eu tenho que fazer uma certa força, né? Eu tenho que prestar atenção na minha ação para conseguir engolir. Já para esse bolo alimentar passar pelo meu intestino, do intestino delgado para o intestino grosso, por exemplo, eu não preciso controlar nada, não preciso estar atento a nada. Na verdade, nem consigo, né, controlar, nem se eu quisesse, porque ali a parede é formada por musculatura lisa. Então, especificamente na boca e no esôfago, eu tenho a presença de musculatura estriada esquelética. E no restante, estômago e intestinos, vou ter a presença de uma musculatura lisa, tá? Então, conforme essas contrações vão acontecendo, esse bolo alimentar é empurrado adiante. E por fim, a minha camada mais externa, eu já expliquei um pouquinho para vocês, ela vai ser chamada de adventícia quando a gente falar dos órgãos que estão na caixa torácica, que no caso é somente o esôfago. Então ela é chamada de adventícia porque é formada por um tecido conjuntivo frouxo. E em todos os outros órgãos, estômago e intestinos, essa camada mais externa vai ser chamada de serosa, porque ela vai estar sendo revestida por essa camada verde aqui, que é o meu peritônio. O peritônio é formado por epitélio, então eu vou ter um epitélio revestindo essa estrutura tubular pelo lado de fora, tá? Então, quando a gente estiver falando de esôfago, a gente chama a camada mais externa de adventícia. Todos os outros órgãos, a gente vai chamar a camada mais externa de serosa. Então, está aqui a nossa organização básica do tubo digestório. A gente tem 3 tecidos formando a mucosa. O epitélio, que são esses quadradinhos roxos. O meu tecido conjuntivo, que está dando apoio a esse epitélio. E a minha camada muscular, rosinha aqui. Todos esses 3 formam a minha mucosa. Abaixo dela eu tenho a minha submucosa, tecido conjuntivo, denso. Abaixo da minha submucosa eu tenho a minha camada muscular. E abaixo da camada muscular, em todos os órgãos vou ter uma camada serosa, menos no esôfago, onde eu vou chamar essa camada de camada adventícia. Então, se a gente entender essa organização, daqui para frente vai ser moleza de entender a organização de cada um dos órgãos, tá? Que formam o meu tubo digestório. Então, meu esôfago. A mucosa dele é formada por um epitélio estratificado pavimentoso, tá? Que começa aqui bem na laringe, e a função do esôfago é simplesmente levar o bolo alimentar até o estômago, onde eu vou começar uma digestão mais ácida, né? Vou jogar o meu ácido clorídrico ali para quebrar essas moléculas em moléculas menores, para que eu consiga absorver para o meu corpo. Então é um movimento de deglutição que movimenta o alimento da boca para o estômago. Então, esse primeiro momento aqui de engolir, o ato de engolir, é uma etapa voluntária, né? A gente precisa estar consciente para fazer isso. Então, está aqui meu esôfago, exatamente a mesma organização. Epitélio, nesse caso do esôfago, é um epitélio pavimentoso estratificado, então pode ver que ele é bem grossinho, tá? Abaixo, essa camadinha branca e rosa claro é o meu tecido conjuntivo, que está dando suporte. E essa porção rosa mais forte, que está com asterisco, é a minha muscular da mucosa, tá? Abaixo da muscular da mucosa, eu vou ter a minha submucosa, então o tecido conjuntivo que está cheio de adipócitos e cheio de glândulas também, que estão produzindo muco. Abaixo da submucosa, eu tenho aqui no número 3, a minha musculatura, minha camada muscular. Então eu tenho tanto a musculatura interna circular, quanto a musculatura externa longitudinal. E por fim, a camada mais externa, que é formada por um tecido conjuntivo, que é a minha adventícia, tá? Então a gente acha na submucosa essas glândulas mucosas, essas glândulas que vão produzir o muco e jogar esse muco aqui para a superfície, para facilitar o transporte, né? Vou lubrificar essa superfície, então o bolo alimentar vai conseguir deslizar por essa estrutura. Então lá no início do esôfago, eu tenho uma
contração, né, o ato de engolir, ele é voluntário. Só que quando ele está chegando lá no estômago, essa contração já não é mais voluntária. Ela passa a ser involuntária, independente. Então, o que acontece ao longo do esôfago é que a gente tem uma transição. Lá no início, ele tem células musculares estriadas, então consigo fazer uma contração voluntária. E no final, essas células musculares estriadas, esqueléticas, né? Estriado esquelético, são substituídas por um músculo liso, que eu não tenho controle da contração. Então, no início eu consigo controlar a passagem do alimento, mas depois que ele passa aqui da metade, já não tenho mais controle sobre como esse alimento chega até meu estômago. Ele simplesmente chega. Então, num corte histológico, se eu cortar esse esôfago bem no meio, eu vou pegar uma parte em que eu tenho a presença das duas. Tenho tanto aqui marcado em vermelho minha musculatura lisa, tá? Quanto a marcada em preto, que é a minha musculatura estriada esquelética. Como diferenciar uma da outra? A muscular esquelética, ela tem células que são grandes, tá? São longos cilindros as células. As células são multinucleadas, então tem vários pontinhos azuis que são os núcleos presentes dentro dessa mancha aqui, que é uma única célula. E normalmente esses núcleos estão na periferia da célula, estão no cantinho. Então tem vários núcleos que estão no cantinho. Se esse corte fosse longitudinal, aqui a gente pegou a célula transversalmente, né? Peguei ela de frente. Então a célula está passando aqui na direção de vocês, eu cortei assim. Se por acaso ela estivesse passando nessa direção e eu cortasse assim, eu ia conseguir ver a presença de estrias também, que facilitariam diferenciar. Enquanto isso, minha musculatura lisa, as células que formam o músculo liso são pequenas e elas ficam agrupadas umas nas outras. O núcleo da musculatura lisa tem esse formato de charuto, tá? E às vezes ele fica meio contorcido, como está aqui, quando a musculatura está contraindo. Então a gente vê que é bem diferente, porque cada célula vai ter só um núcleo e esse núcleo vai estar no meio do citoplasma da célula, no meio da célula. Ou seja, o núcleo está sempre cercado por rosa. No caso da minha musculatura esquelética, o núcleo está na periferia, está na bordinha, tá? Eu tenho vários núcleos dentro de uma mesma célula. Aqui não, aqui cada núcleo é uma célula separada. Então, quando eu chegar no final do esôfago, eu vou ter a transição do esôfago para o estômago e o epitélio vai deixar de ser estratificado pavimentoso para ser um epitélio simples colunar. E ele vai continuar um epitélio simples colunar até chegar no ânus, até chegar na saída final para ele ser expelido do corpo, tá? Então a gente pode decorar dessa forma, que do esôfago em diante é epitélio simples colunar. Só vai mudar no ânus quando esse dejeto, né, os restos dos alimentos forem eliminados. Então meu estômago, qual é a função dele, né? O que ele vai fazer? Meu estômago ele tem a função de digerir os alimentos. Então ele vai fazer isso através tanto da sua atividade muscular, porque a parede dele também tem células musculares, né? Tem musculatura, quanto através da ação enzimática e da ação ácida. Então o meu estômago ele produz o ácido clorídrico e enzimas digestivas que vão quebrar essas moléculas do alimento que chegou, tá? Além disso, as células presentes no meu estômago também são capazes de produzir hormônios. Então a gente tem aí células que vão influenciar no comportamento das outras células vizinhas. Tem algumas células que produzem um hormônio que vão estimular a produção do HCl, por exemplo. Então elas são importantes para que eu tenha uma grande produção de HCl quando a comida está chegando. Então o que o meu estômago consegue produzir? Ele produz ácido clorídrico, produz enzimas, essa pepsina especialmente, que é a enzima capaz de quebrar proteínas em aminoácidos. Então, lembrando que uma proteína é uma molécula muito grande e a minha célula não consegue absorver uma proteína inteira. Ela precisa quebrar a proteína em aminoácidos e aí sim os aminoácidos a célula consegue absorver. E a lipase que vai quebrar a gordura em moléculas menores de ácidos graxos. Além disso, eu tenho a produção desse fator intrínseco que vai auxiliar na absorção da vitamina B12. Sem esse fator intrínseco, não acontece a absorção da vitamina B12. Então, a presença de células que produzam esse fator intrínseco é importante para que eu mantenha a saúde, né, do meu corpo. O meu estômago ele é dividido anatomicamente em 3 partes, em 4, na verdade, né? A gente tem a cárdia, que é somente essa região de entrada, como se fosse esse anel, esse portão, que vai permitir a entrada, a passagem da comida para chegar aqui no estômago.
a gente tem a região do fundo do estômago, a região do corpo, que é a maior região, e por fim o piloro, que seria a porta de saída, igual a cárdia, mas ao invés de deixar entrar, ele vai deixar sair. Então, o fundo e o corpo têm estruturas idênticas, não tem diferença histológica entre eles. E a minha parede do estômago, quando ele está vazio, ele apresenta várias pregas, várias dobras. Então, quando ele está vazio, não botei alimento nenhum, ele fica todo dobradinho. Quando o alimento chega, ele vai se dilatar, essas pregas ou dobras vão ser esticadas. Então, como que está organizado o tecido do meu estômago? Eu tenho lá a sua mucosa, né, que é o conjunto de tecidos que está sempre ali na superfície, entrando em contato com o alimento. Já falei para vocês que do esôfago em diante, toda a mucosa vai ser formada por um epitélio simples colunar, tá? Então tá aqui meu epitélio simples colunar e eu vou ter a presença de invaginações. Esse epitélio dobra para dentro do meu tecido conjuntivo, dobra para dentro da lâmina própria. Então eu tenho uma região, essa região marcada aqui em colchete, que é uma cripta ou uma fosseta. A gente chama de fosseta gástrica ou cripta gástrica. Então aqui é o meu epitélio simples colunar que simplesmente dobrou para dentro. Beleza. Então ele dobra para dentro, forma essa invaginação inicial, mas depois, daqui para baixo, que está marcado em verde, eu vou ter a presença de células glandulares. Essa estrutura em verde aqui é a minha glândula gástrica. Então, na representação aqui eu tenho uma mudança de cor. Essa mudança de cor é para indicar que eu mudei o tipo celular. Então, em rosinha é meu epitélio simples colunar. Em azul, eu vou ter células glandulares, formando a minha glândula gástrica, na porção mais profunda, tá? Então, eu tenho tantas dessas estruturas tubulares, tantas glândulas gástricas aqui inseridas no meu estômago, que eu acabo tendo pouca lâmina própria. Eu tenho pouco tecido conjuntivo. Né? Aqui, ó, o tecido conjuntivo aqui embaixo, muito pouquinho. Tenho várias dessas estruturas de glândula gástrica, formando a parede do meu estômago. Então, com isso vem a pergunta. A gente sabe que o estômago produz o HCl, o ácido clorídrico, e produz enzimas que quebram tanto proteína quanto gordura, tá? Então, minha célula, a célula da parede do estômago, por exemplo, ela é formada pela gordura, formando a sua membrana celular, e nessa membrana celular eu tenho várias proteínas também. Por que que o ácido e as enzimas não quebram a célula do estômago, então? Se tem gordura e proteína ali pronto para ser quebrado. A resposta para isso é porque as minhas células da glândula gástrica, elas produzem um muco especial. Então, essas enzimas que o meu estômago produz e o ácido, normalmente, se eu deixar entrar em contato com a célula, eles degradariam sim essas células e matariam as células do meu estômago. Tá? Então, causaria um dano nessa parede do estômago. Esse dano só não acontece porque as células da parede do meu estômago produzem essa grossa camada de muco. E ele é um muco especial, ele é um muco alcalino. Tá aqui, ó, muco alcalino, pH menor que 7. Isso quer dizer que esse muco, ele é básico. Então, quando ele entra em contato com uma substância ácida, os dois se anulam e aí forma um ambiente neutro, tá? Então, aqui, ó, meu pH 7 no muco. Então, eu tenho essa grossa camada de muco, tá? O muco é aquela minha substância viscosa, que tem muitos açúcares compridos ali formando ele. Então, eu impeço com que a enzima consiga chegar até a célula. E como esse muco ele é básico, ele é alcalino, ele também vai anular, vai neutralizar o ácido que está presente dentro do meu estômago. Então, não vou deixar esse dano, não vou deixar essas enzimas, nem os ácidos causarem danos à minha célula. Então, já deu para entender que a pessoa que tem gastrite, ela tem algum problema nesse muco. Não está produzindo uma quantidade suficiente ou não está produzindo um muco que esteja alcalino. Tá? Então, esses ácidos e enzimas acabam conseguindo chegar até a célula e causando dano nessa célula, nesse epitélio. Então, está aqui um outro corte histológico do meu estômago. Tem um epitélio simples colunar, tá? Essa linha escura roxa são os núcleos das minhas células epiteliais. Podem ver que eles formam uma linha certinho. Então, isso já indica para mim que é um epitélio simples, né? Tem uma camada só de células. E se a gente reparar, a mancha roxinha está bem próxima da base
e a célula está esticada. Tem muito citoplasma rosinha para frente, aqui para o sentido esquerdo, né? Então isso indica que essa célula está num formato retangular. Se eu aproximasse um pouco, a gente ia ver que essa célula está num formato de retângulo, de paralelepípedo. Então esse epitélio, ele se invagina, se dobra para dentro e forma essa cripta ou fosseta gástrica. E essas células daqui produzem muito desse muco alcalino, justamente para neutralizar o ácido e para formar uma grossa camada de muco para não deixar a enzima chegar até as células. Show! Dessa invaginação para baixo, eu vou ter a minha glândula gástrica, que é formada por células glandulares, tá? E lá no final, então aqui onde eu deveria ter muito tecido conjuntivo, no estômago eu não tenho tanto tecido conjuntivo assim, tenho muito pouquinho tecido conjuntivo. Porque aonde era para ter o tecido conjuntivo está ocupado por essas glândulas gástricas, está cheio de células que vão produzir a secreção do estômago. E lá embaixo eu tenho a minha muscular da mucosa, tá? Então nesse corte aqui eu estou representando só a mucosa. Se a gente fosse mais para baixo, a gente ia achar ainda a submucosa, a muscular e a camada serosa. Então tá aqui, agora que eu afastei um pouco, só para a gente se achar, até agora a gente estava falando desse pedaço aqui, que é a minha camada mucosa. Então a gente falou de epitélio, falamos da lâmina própria, o tecido conjuntivo que está muito escasso, porque eu tenho várias glândulas gástricas, e falei sobre essa camada, que é a muscular da mucosa. Beleza. Abaixo dela eu vou ter meu tecido conjuntivo, que forma a minha camada submucosa, e abaixo da camada submucosa vou ter a minha camada muscular, que no estômago, ao invés de ter 2 camadas, tem 3 camadas, tá? Tem uma camada oblíqua também de musculatura. Então esse estômago ele consegue se contorcer, ele não só diminui o seu tamanho, né? Não só diminui o diâmetro, como ele também torce. Então isso ajuda a você despedaçar a comida, despedaçar o bolo alimentar que está passando por ali. E a camada mais externa, que vai ter a presença de tecido conjuntivo e epitélio, é a minha camada serosa. Então lá na camada mucosa, está aqui a minha fosseta gástrica ou cripta gástrica, formada pelo meu epitélio simples colunar, tá? Quando eu vou entrando nessa invaginação, eu chego aqui nessa região onde começa a minha glândula gástrica. Então eu vou ter um epitélio especial aqui, que é o meu epitélio glandular. E aí eu consigo separar essa glândula gástrica em 3 regiões. A região mais alta, né, mais próxima da saída, que é o istmo, a região do meio, que é o colo, e a região mais funda, que a gente chama de base. Então, no istmo, eu vou ter a presença de 3 células. Células parietais, células mucosas e células tronco. Então, minhas células parietais vão produzir o HCl, o ácido clorídrico. Minhas células mucosas do istmo vão produzir aquele muco alcalino, para garantir que não chegue nem enzimas nem ácido para degradar essas células. Ótimo, importante ter essa proteção. E eu vou ter a presença também de células tronco, que são células capazes de se proliferar, né, se dividir, para repor as células que vão sendo perdidas com o tempo. Então é normal que conforme o tempo passa, algumas células vão morrendo e novas células vão ocupando o lugar dessas que foram morrendo. Quem vai fazer isso é a minha célula tronco. Então na região mais superior, que a gente chama de istmo, tem essas 3 células. Na região do colo, também tem minha célula parietal, produtora de HCl. Também tem minha célula tronco, que consegue se dividir e repor as células perdidas. E eu vou ter uma célula mucosa do colo, que ela vai produzir um muco diferente. Esse muco que é produzido na região média ali da glândula gástrica, ele é um muco muito rico em antibióticos. Vou ter moléculas que conseguem quebrar a parede de bactérias e de fungos, tá? Então esse muco produzido por essa região, ele não é o alcalino, ele é um muco rico em antibióticos. Então, ele está fazendo uma função mais de proteção do tecido. E lá na base, na parte mais funda da minha glândula gástrica, eu vou ter presença de células parietais e células principais, tá? Então, a célula parietal é que produz HCl, até aí nenhuma novidade. E a minha célula principal, ela vai ser a célula produtora das enzimas. Então, as enzimas que conseguem degradar as proteínas, que é a pepsina, e as enzimas que conseguem degradar os lipídios, que é a lipase. Além disso, vai produzir aquele fator intrínseco necessário para absorver a vitamina B12. E, além disso, eu tenho a presença das células enteroendócrinas.
esse nome de endócrinas já diz para a gente que a função dela é trabalhar com um hormônio, né, com uma molécula sinalizadora. E é exatamente isso que ela vai fazer. Essa célula, também chamada de célula G, vai secretar esse hormônio aqui, chamado de gastrina. Então, quando passa o alimento para dentro do meu estômago e tem aquela dilatação, essa célula sente essa chegada do alimento, começa a produzir essa gastrina, e essa gastrina vai agir em cima das células principais e das células parietais. Vão fazer com que as células principais produzam as enzimas digestivas e fazer com que as células parietais produzam o HCl. Né? Então, eu estou preparando o estômago para começar a digestão, porque a comida chegou. Tá? Então, é essa célula aqui que faz essa sinalização que manda todo mundo ir trabalhar na hora que a comida chega no estômago. Então, tá aqui a minha invaginação do estômago, minha fosseta gástrica, ou fossa, ou cripta gástrica, tá? Então, tem a parte inicial, que é a da glândula gástrica, que é o istmo. Tem ali a presença de células que vão produzir um muco alcalino, beleza? Preciso combater esse ácido, né, que está presente dentro do meu estômago e não deixar as enzimas chegarem na célula. Show! Na região do colo, vou produzir aquele muco que agora ele é rico em antibióticos, está protegendo os meus tecidos. Também vou ter na região do colo a minha célula parietal, então a célula que consegue produzir o HCl. Tá? Essa célula está espalhada tanto pelo colo, quanto pela base e pelo istmo, então ao longo de toda essa glândula gástrica. Tem a presença lá na base da minha célula principal, que é a célula capaz de produzir as enzimas digestivas, e lá no fundo da base, na porção mais funda de todas, eu tenho a minha célula G, que é a minha célula enteroendócrina, a célula responsável por produzir a gastrina, esse hormônio que vai ativar todas essas outras células, vai mandar elas começarem a trabalhar e produzirem as suas substâncias, tá? Porque a comida chegou ou a comida está chegando. Beleza. Então, nas três partes do estômago, eu tenho a cárdia, tenho o corpo e o fundo, que são histologicamente iguais, e tenho o piloro. A cárdia é o portão de entrada para o estômago, o corpo e o fundo é onde o estômago vai digerir o alimento, né, de fato, é a maior parte do estômago, e o portão de saída é o piloro. Tá? Qual é a diferença entre essas três regiões? Simplesmente o tamanho da fosseta gástrica e o tamanho da glândula. Então, a composição, né, os tipos celulares são muito parecidos. O que vai mudar é simplesmente essa profundidade entre um e outro. Então, na cárdia, na portão de entrada, essas invaginações são curtas e as glândulas são longas. No corpo e no fundo, a fosseta, a invaginação é curta e a glândula é bem longa também. E no piloro, essa fosseta é mais alongada, tá? E as glândulas que são curtas. Afinal, se está no portão de saída, já é para o alimento ter sido digerido o máximo possível. Show! Então, depois que o alimento passa pelo estômago, o estômago estaria nesse espaço vazio aqui, que eu estou demonstrando com o mouse. A comida, né, agora, na verdade, esse bolo alimentar já foi digerido e a gente passa a chamar ele de quimo. Esse quimo é jogado para o meu intestino delgado, que é formado pelo duodeno, essa porção inicial do intestino delgado, é formado pelo jejuno, essa porção média do intestino delgado, e depois formado pelo íleo, que é a porção final do intestino delgado, que depois vai passar esse químio para o intestino grosso, tá? Então, meu intestino delgado é um órgão tubular muito longo, tem 5 metros de comprimento, e isso é importante para que eu tenha muita superfície de contato com o bolo alimentar que está passando ali. Então, permita muita troca entre substâncias. Qual é a função do meu intestino? É aqui no intestino delgado que vai acontecer a última etapa de digestão. Então, aqui é que acontece a última quebra das grandes moléculas. Depois daqui é somente a absorção. E o que não foi aproveitado, o que não foi quebrado, obrigatoriamente vai ser jogado fora. Tá? Então, por exemplo, molécula da celulose, fibras vegetais que o nosso corpo não tem como quebrar, vai seguir reto, passar pelo intestino delgado, passar pelo intestino grosso, sair pelas nossas fezes. Então, a gente só consegue absorver aquelas moléculas grandes que a gente conseguiu quebrar em várias moléculas pequenininhas. E é no intestino delgado onde eu tenho o começo
e é o principal local onde ocorre a absorção dos nutrientes. Então, é através da mucosa do intestino delgado que eu vou conseguir captar os nutrientes do alimento que eu ingeri para que ele seja enviado para a circulação sanguínea. Além disso, o meu intestino, assim como o estômago, ele também consegue produzir hormônios, né? Moléculas endócrinas, que vão agir por todo o corpo. Então, como é formada essa estrutura do intestino delgado? É muito importante no intestino delgado ter muita área de superfície, ter muito contato com o bolo alimentar que está passando ali, para que eu consiga absorver o máximo possível dos nutrientes que eu ingeri. Então, o meu tubo digestório do intestino delgado, ele vai ter especializações, ou seja, modificações, para que ele aumente a sua superfície de contato com a comida. Que especializações são essas? Essa especialização acontece em 3 níveis. Eu tenho no primeiro nível, no nível macroscópico, assim, num nível que se eu colocar uma câmera para fazer uma endoscopia, por exemplo, eu vou enxergar, que é a presença de pregas intestinais. Ou seja, eu tenho dobrinhas na parede do intestino delgado que fazem com que aumente a área de contato com a comida que está passando. Então, essa dobrinha na parede é uma dobra que é feita tanto na mucosa quanto na submucosa. Então, simplesmente uma dobrinha, várias dobrinhas na parede que aumentam a superfície de contato. Dobras ou pregas intestinais. Beleza, esse é o primeiro. Segunda especialização que eu vou fazer para aumentar minha superfície de contato. A mucosa somente. Então, só essa camadinha laranja aqui, tá? A camada laranja é minha mucosa. A camada azul é minha submucosa. A camada laranjinha mais escuro é a minha camada muscular. E aqui pelo lado de fora eu tenho a camada serosa, tá? Então, a prega intestinal, ela é feita tanto pela mucosa quanto pela submucosa. A submucosa está dando a estrutura aqui para que eu tenha essa dobra. A segunda especialização que o meu intestino faz é a presença de vilosidades intestinais. Então, tá vendo aqui no tecido laranjinha várias dobrinhas, como se fosse uma serra, né? Vários dentinhos aqui para dentro. Isso quer dizer que o meu epitélio, né, que é a minha mucosa, está emitindo vários prolongamentozinhos. E com isso eu estou aumentando a sua área de contato com o alimento que está passando aqui dentro. Tá? Então é mais uma especialização para aumentar a superfície de contato com o alimento. E por fim, eu tenho a especialização microscópica, que é a presença de microvilosidades na superfície das células epiteliais do intestino. Então, todas as células que estão formando aqui meu epitélio da mucosa, né, o tecido que está em contato com a comida, vão ter pequenas projeções na superfície que também vão aumentar a superfície de contato com o alimento que está passando ali. Então, aqui a gente consegue ver bem a prega intestinal, né, que é a nossa especialização macroscópica, dá para ver a olho nu. Essas projeçõezinhas do meu tecido laranja, que é a mucosa, são as minhas vilosidades. Então tá aqui, ó, a projeção do tecido para fora para aumentar a superfície de contato. E se eu der um zoom nessa célula, eu vou ver que essa célula também apresenta várias projeções na sua superfície. Então isso aqui são microvilosidades. E todas essas 3 modificações ou especializações, né, do meu intestino fazem com que a minha superfície intestinal aumente em 600 vezes. Então, aumenta muito essa superfície intestinal. E isso é ótimo, porque eu quero ter muita superfície de contato para absorver os nutrientes da minha alimentação. Tá? Então, aqui um corte histológico do meu intestino delgado. Eu tenho um epitélio simples colunar, formando o meu epitélio aqui da mucosa. Tá? Então, é um epitélio. Está aqui, formando essa linha roxinha, são os núcleos do epitélio alinhados. E aqui dentro, essa mancha esquisita, né, com vários pontinhos roxos, é o meu tecido conjuntivo, ou a minha lâmina própria, que está dando suporte ao epitélio. Então, dessa linha para cima, em direção ao lúmen, eu tenho a mucosa. Tá? E além da projeção, né, além da vilosidade, essa projeçãozinha que eu tenho aqui da minha mucosa, ela também faz uma cripta, ela também invagina, tá? Então eu tenho tanto a vilosidade quanto a cripta, o dobramento dela para dentro.
Então, tudo isso aqui é mucosa. Eu tenho o epitélio, tecido conjuntivo aqui no meio e a minha linha de musculatura da mucosa. Minha camada muscular da mucosa, essa linha mais forte aqui, um pouquinho mais rosa, tá? Então, da muscular da mucosa para cima é que eu tenho a minha mucosa. Então, muscular da mucosa, tecido conjuntivo, que são esses pontinhos azuis aqui, que é o núcleo das células que estão espalhados, incluindo essa área branca, e o meu tecido epitelial, que está aqui, revestindo internamente, né, esse intestino. Show! Minha estrutura da mucosa. Na submucosa, onde eu teria somente um tecido conjuntivo, eu vou ter a presença de várias glândulas mucosas. Então, eu tenho várias dessas estruturas meio circulares assim, tá? Porque eu tenho células especializadas produzindo muco, e esse muco vai ser jogado em direção ao lúmen para hidratar, né, para revestir toda essa mucosa intestinal. Abaixo da submucosa, eu tenho minha camada muscular. Então, a muscular circular interna e a camada longitudinal externa. E a mais externa de todas está aqui a minha camada serosa, que é um epitéliozinho só bem fininho, a gente nem consegue ver direito, mas que está aqui revestindo esse tubo pelo lado de fora. Então está aqui uma outra imagem do mesmo, né, intestino delgado, só para a gente conseguir ver melhor as células mucosas que formam essa glândula mucosa, essa glândula que está produzindo muco e enviando aqui para o lúmen, onde a comida passa, para que eu tenha muco suficiente para proteger o meu intestino. Porque se a gente pensar, o bolo alimentar que acabou de sair do estômago vai ser jogado em cima do intestino. Então esse bolo alimentar ele vai chegar muito ácido, porque esse bolo acabou de ser bombardeado de ácido clorídrico. Então essas células, essas glândulas mucosas aqui, essas células mucosas, vão produzir também um muco alcalino, para que eu consiga equilibrar o pH e proteger as minhas células da mucosa, proteger as minhas células epiteliais, tá? Então vou deixar o pH do quimo. Quimo é o nome do bolo alimentar depois que ele sai do estômago, depois que ele já passou pelo aquele processo de digestão ácida e digestão enzimática. Agora, quando ele chega ali no duodeno, na parte inicial do meu intestino delgado, eu preciso proteger a parede do meu intestino para que ele não seja bombardeado por ácido e pelas enzimas que estão ali misturadas no bolo alimentar. Então, a minha mucosa intestinal, que vai ser protegida por esse muco alcalino, ela faz esses prolongamentos, ela se estica, né, emitindo essas vilosidades. Então, eu tenho vários tipos celulares presentes nessas vilosidades, nesse epitélio, tá? Meu tipo celular mais abundante é o enterócito, que é essa célula retangular básicazinha que vai ter a função simplesmente de absorver os nutrientes e mandar aqui para dentro do meu tecido conjuntivo, onde eu tenho os capilares sanguíneos. Show! E o segundo tipo celular que eu tenho presente é essa célula azulzinha, que é chamada de célula caliciforme, que ela tem o formato de cálice. E o que ela faz é produzir muco. Então, essa estrutura de ter dois tipos celulares, né, uma célula que vai fazer a absorção, que é o meu enterócito, e uma célula caliciforme que vai produzir muco, essa organização vai continuar ao longo do intestino delgado e até o final do intestino grosso. Tá? Então, eu tenho células produtoras de muco literalmente inseridas na parede dos intestinos. Então, vou ter muito muco no intestino. Isso é bom porque ajuda ao bolo alimentar a passar por ali, né? E ajuda a absorver os nutrientes. Tá? Então, como essas células estão constantemente sofrendo um certo atrito ali, porque toda hora minha musculatura está contraindo e eu estou esfregando essa mucosa contra a comida, eu tenho muitas células lá no fundo dessa vilosidade. Então, vou passar aqui para o próximo. Cadê? Aqui, ó, no fundo da vilosidade. Então, a gente está na cripta agora. Eu tenho a presença ali das minhas células caliciformes, produtoras de muco, e tenho presença de células-tronco, que são as células que produzem novas células. Então, a todo momento, essas células-tronco estão se dividindo. Aí, se divide, gera uma célula nova que empurra a célula para cima. Aí, divide, gera uma célula nova, empurra esse conjunto de células para cima. Divide, produz uma célula nova, empurra esse conjunto de células para cima. Então, o que acontece é que lá na superfície, lá no ápice dessa vilosidade,
as células vão descamando, acabam se soltando aqui, né, dessa estrutura da vilosidade, tá? Elas vão literalmente sendo arrancadas aos poucos pela pressão das novas células que estão chegando. Então, num corte histológico da minha vilosidade, eu tenho os meus enterócitos, que é essa célula retangular zona. Perceba que dá para ver muito bem aqui as microvilosidades na superfície dessas células. Então, as microvilosidades estão aumentando a minha superfície de contato, né? Se eu tenho mais área de contato, eu consigo absorver mais nutrientes para dentro do meu corpo. Aqui no meio, eu tenho a minha lâmina própria, ou tecido conjuntivo, que está dando suporte para esse epitélio. A gente consegue ver claramente que é um epitélio simples colunar, porque os núcleos estão todos alinhados, tem uma camada só de célula, e essa célula está retangular. Então, a gente chama ela de colunar, tá? Aqui eu tenho uma vilosidade e aqui na esquerda uma outra vilosidade, uma do ladinho da outra. Então, a comida está passando por aqui, no meio dessa parte branca e aqui em cima, onde não dá para ver. E essa célula que parece uma bolhazinha, que chamaram de célula caliciforme, é a minha célula produtora de muco. Está aqui ela em outra imagem, usando um corante diferente, onde o muco fica marcado, para a gente conseguir identificar a presença dessas células. Então ela tem esse formatinho tipo uma bolha, que resolveram chamar de formato de cálice. Então é a célula caliciforme, tá? Beleza. Então a gente já sabe que a maioria do epitélio que forma o meu intestino, tanto delgado quanto grosso, vai ser formado por dois tipos de célula, enterócito e célula caliciforme. Mas lá no fundo da vilosidade, lá no fundo da cripta, né, da invaginação que o meu epitélio fez para dentro da sua lâmina própria, ou para dentro do tecido conjuntivo que estava logo ali abaixo, eu tenho outros tipos celulares presentes. Então, nas minhas criptas intestinais, que tem esse formatinho de tubo, eu tenho muitos enterócitos, até isso sem novidade nenhuma, né, que é a célula que vai absorver os nutrientes. Eu tenho muitas células caliciformes, minhas células produtoras de muco. A todo momento eu tenho muito muco sendo produzido no intestino. Eu tenho minhas células enteroendócrinas, que são células produtoras de hormônio, tá? Então eu tenho hormônios intestinais que controlam, por exemplo, a minha glicemia, que agem sobre o controle da insulina, tá? Tá aqui, ó, a célula enteroendócrina, que consegue produzir hormônios. E eu tenho duas células especiais bem aqui na base. Uma delas é a minha célula-tronco, que eu já falei para vocês, né? Células produtoras de novas células, consegue se dividir e gerar cada vez mais células. E eu tenho essas células de Paneth, que são células protetoras dessa mucosa intestinal, porque elas conseguem produzir substâncias que são antibióticas e antifúngicas. Imagina que ao longo da nossa mucosa intestinal eu tenho muita bactéria. A gente tem, na verdade, mais bactéria do que célula própria dentro do nosso corpo. Isso quer dizer que a gente tem uma microbiota intestinal. Quer dizer que tem um conjunto muito grande de bactérias que está sempre revestindo essa mucosa dos meus intestinos. Principalmente do grosso, mas também está presente no intestino delgado, tá? Então eu quero sempre manter essa bactéria ali no lugar dela. Essas bactérias, elas me ajudam a digerir certos componentes, me ajudam a absorver certas vitaminas. Então, legal, quero manter elas aqui, não quero perder. Mas também não quero que elas fiquem em excesso. Não quero que elas passem do limite, né? Que eu perca o controle da quantidade de bactérias. Então, essas minhas células de Paneth, elas vão produzir essas moléculas lisozimas e defensímanas que vão fazer o controle da minha microbiota intestinal. Essas moléculas de defesa, elas vão permeabilizar e digerir a parede das bactérias. Então, algumas bactérias vão sempre morrendo por conta dessa ação da minha célula de Paneth. Preciso manter essas bactérias sempre num certo controle, numa certa quantidade, para não deixá-las extrapolarem, perderem a linha e quererem começar a se alimentar das minhas células, por exemplo, tá? Então, está aqui a minha célula de Paneth, ela é cheia de grânulo no citoplasma e esses grânulos estão cheios, né, dessas enzimas aqui, lisoenzima e defensina, que é utilizada para proteger a nossa mucosa intestinal, para controlar a microbiota, a quantidade de bactérias presentes no nosso intestino. E minha célula-tronco está ali presente na base da cripta e é responsável por se dividir e formar todos os tipos celulares que a gente tem, tanto na cripta quanto na vilosidade. Então, a todo momento, ela vai estar se dividindo.
vai estar em mitose, tá? Então tá aqui a minha mucosa intestinal, do intestino delgado. Eu tenho tanto as vilosidades, tá aqui a vilosidade em maior aumento. Consigo ver que é um epitélio simples, colunar, a célula está esticadinha aqui para a esquerda, o núcleo fica mais próximo da base, então esse pontinho roxo aqui está pertinho da base. Na superfície, eu vejo que tem uns prolongamentozinhos que a gente chama de microvilosidade, então dá esse aspecto como se fosse uma escova, uma escovinha. A gente chama de borda em escova, tá? Pela presença dessas microvilosidades. Então, cuidado, a microvilosidade está aqui na superfície da célula. Cada célula tem várias microvilosidades. E vilosidades é um conjunto dessa célula, essa estrutura aqui que eu estou marcando para vocês, tá? Então, é um conjunto de células que forma a vilosidade. Show! Aqui no meio, esses vários pontinhos roxos são os núcleos das minhas células do tecido conjuntivo, que está dando suporte ao epitélio. E lá no fundo, aliás, se a gente reparar bem, dá para ver umas bolinhas mais claras aqui, ó. Bolinha clara, bolinha clara, bolinha clara. Essas são as minhas células caliciformes, as células produtoras de muco. Como o muco não se cora bem, ela acaba ficando com esse aspecto mais clarinho. Quando a gente vai para a cripta, que é essa porção funda aqui da minha mucosa intestinal, eu consigo ver essas células bem mais claramente. Aqui as bolinhas brancas, bolinhas brancas, bolinhas brancas. Quer dizer que tem uma célula acumulando muco ali dentro do seu citoplasma. Então, agora que a gente já falou do epitélio, a gente precisa falar das propriedades especiais que tem ali no meu tecido conjuntivo da mucosa mesmo, tá? Na sua lâmina própria. Eu tenho esse tecido, o meu intestino, né, como um todo, sendo muito vascularizado, muito rico na rede de vasos sanguíneos, especialmente capilares, em cada uma dessas vilosidades. Pô, se a absorção dos nutrientes está acontecendo aqui, e eu quero mandar esses nutrientes para o sangue, então eu preciso de muitos vasos sanguíneos, né, vascularizando essa região. Então, sempre que o nutriente é absorvido, ele já está ali do lado do vaso sanguíneo, já vai cair logo no vaso sanguíneo e circular para esse nutriente ser levado para o cérebro, para a musculatura, para os rins, para o fígado, né, para todos os órgãos do meu corpo, tá? E eu tenho também a presença de um grande vaso linfático no meio dessas vilosidades. Esses vasos linfáticos do intestino são chamados de vasos linfáticos lacteais, porque eles são responsáveis por absorver a gordura. Então eles acabam ficando brancos. Aí a gente diz que está com um aspecto leitoso, por isso que chamam de lacteais. Mas é pelo vaso linfático que a gordura vai ser reabsorvida, tá? Por que isso? Porque o meu sangue é aquoso, ele é basicamente 60% água. E água e gordura não se misturam. Então seria muito ruim, né? A minha gordura não ia dissolver direito no sangue, ia ser difícil de transportar. Então as proteínas que são degradadas em aminoácidos e os carboidratos que são degradados em açúcares, o açúcar entra, é absorvido e vai para a circulação sanguínea. Os aminoácidos entram, são absorvidos pelas minhas células e vão para a corrente sanguínea. A gordura não. A gordura entra, é absorvida e vai para o vaso linfático. Tá? É o vaso linfático que vai levar essa gordura adiante para os órgãos, né? Seja para o meu tecido adiposo para acumular gordura lá, ou seja para a minha musculatura para usar essa energia. Chega num ponto próximo do coração, os vasos linfáticos eles acabam misturando o seu conteúdo com o sangue, tá? Então, de alguma maneira, esse lipídio depois vai cair no sangue, mas primeiro ele é captado pelos vasos linfáticos. E ao longo do meu intestino, eu também tenho a presença de inervações. Eu tenho ali fibras, né, do meu sistema nervoso que vão trazer informações sensoriais, vão me dizer se meu intestino está cheio ou se meu intestino está vazio, por exemplo. Então eu tenho dois plexos nervosos, que são conjuntos de neurônios, tá, de terminações nervosas, uma na submucosa, outra na camada muscular. Mio é um radical que a gente usa para musculatura. Então, esse conjunto de células nervosas que está na submucosa, a gente chama de plexo nervoso submucoso, ou plexo de Messner.
ele é importante porque ele tem quimiorreceptores. Então, ele vai sentir quando tem algum nutriente, algum alimento passando por dentro do meu intestino. Isso vai sinalizar para o meu cérebro que, opa, tem digestão acontecendo. Então, é melhor enviar sangue para aquela região para que eu consiga captar o máximo possível. E eu tenho um plexo nervoso chamado de mioentérico, ou plexo de Auerbach, que está localizado entre as camadas musculares. Então, quando o meu intestino estiver cheio de comida, né, eu vou ter uma dilatação desse intestino. E aí eu tenho esses mecanorreceptores, que são esses neurônios que têm esses receptores especiais, que vão sentir forças mecânicas, vão sentir a distensão da parede do intestino. Ou seja, vai entender o quanto de volume de comida está passando por dentro desse tubo do intestino. Se eu tenho muito volume de comida passando, eu vou distender muito essa parede, então vou gerar um sinal forte e avisar para o meu sistema que eu preciso de muito sangue ali direcionado para o intestino para que eu absorva todos esses nutrientes que estão chegando, tá? Então, as pessoas que têm dor de barriga emocional acontece muito por conta desse efeito do sistema nervoso sobre esse plexo, tá? Tanto o mucoso quanto o mioentérico. A gente tem uma atividade, né? Esse plexo mioentérico e submucoso, eles sentem como está o volume, se tem comida passando ou não, e quanto de comida está passando naquele momento, enviam a informação para o cérebro e o cérebro devolve com uma resposta. Então, onde eu tenho musculatura, eu tenho uma inervação, tá? Então, o meu cérebro vai falar, ó, musculatura, tá passando muita comida, eu preciso que você contraia aí, comece a trabalhar para amassar essa comida, né, no movimento peristáltico e para que essa comida siga adiante aí na digestão, porque está chegando mais. Preciso que a musculatura trabalhe e elimine e acelere esse processo de digestão. Então, as pessoas que têm essa diarreia emocional, né, dor de barriga emocional, normalmente estão ativando essa musculatura, apesar de não ter uma comida chegando. É só o estresse emocional é suficiente para ativar aquela camada muscular, que é feita de musculatura lisa, então a gente não controla quando a contração acontece, e isso vai acelerar o processo de digestão. Pode acelerar tanto que você vai, né, ter que correr para o banheiro para se livrar logo desse alimento que estava passando pelo seu intestino. Então, meu plexo submucoso, que são esses neurônios capazes de sentir a presença, né, de comida passando ali no intestino, porque eles têm quimiorreceptores, então vão sentir a presença de moléculas químicas, né, de glicose, de aminoácidos, por exemplo, levam a informação lá para o meu cérebro dizendo que, ó, tem comida passando aí no intestino. Melhor você ativar a musculatura lisa para começar a trabalhar e ativar também o aporte sanguíneo para trazer sangue para cá para eu conseguir absorver o máximo possível dessa comida, desse alimento que está passando. E o mesmo vai acontecer para o plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach. Então, nesse caso, eu tenho um conjunto de neurônios que está inserido entre as camadas musculares, que sente o quanto a parede do intestino se distende, se dilata. Então, se a parede está muito dilatada, quer dizer que tem muito volume de comida passando, também vai falar para o cérebro, para a musculatura trabalhar mais, para contrair, né, e esmagar essa comida que está passando, e trazer um aporte sanguíneo maior para que eu absorva esses nutrientes. Então está aqui a porção inicial do meu intestino, do duodeno, porção média do intestino, o jejuno, e a porção final do ilho. Conforme a gente vai seguindo do início do intestino para o final, o que vai acontecendo é que tem uma diminuição na quantidade de glândula, na quantidade de vilosidade e na minha superfície de contato. Então, grande parte da absorção de nutrientes vai acontecer nas fases iniciais, nas porções iniciais do meu intestino. E conforme a gente vai chegando no final, a gente vê que a quantidade de vilosidade e glândulas diminui. Então, até as pregas intestinais, que são aquelas dobras macroscópicas, né? Se você assistir um vídeo aí de uma colonoscopia, você vai ver que no jejuno, eu tenho na parte média, né, do intestino delgado, ou de uma endoscopia, melhor dizendo, no jejuno eu tenho a presença dessas dobrinhas e no ilho, que é a porção final do meu intestino delgado, essas dobrinhas já sumiram. Então, a maior parte da reabsorção, né, da captação dos nutrientes já aconteceu. E ao longo desse tecido intestinal, eu vou ter sempre a presença de células e tecidos linfóides, que vão estar protegendo
a minha mucosa, né? Protegendo o meu intestino, protegendo o meu organismo. Então, eu tenho logo abaixo do epitélio zonas que são ricas em macrófagos e células linfóides que estão produzindo anticorpos. Os meus macrófagos conseguem fagocitar as moléculas ou micro-organismos estranhos que entrem no corpo, e as minhas células linfóides vão conseguir produzir anticorpos contra, né, esses micro-organismos que estão chegando. Então, além das células dispersas pelo meu tecido da parede intestinal, eu também vou ter a presença de nódulos linfóides. Então, um concentrado de células linfóides fazendo a defesa do meu corpo. Tá? Esse nódulo pode estar tanto inserido na mucosa, na mucosa intestinal, quanto na submucosa. Então, essa estrutura redondinha aqui é um nódulo linfóide. Eu tenho um grupo de células linfóides defendendo dos micro-organismos que chegam através do intestino, através da comida. Tá? O nome desse tipo de tecido linfóide é chamado de MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa. Ele está presente tanto no intestino, quanto, por exemplo, na nossa mucosa respiratória, do nosso sistema respiratório. Mas, em especial, no final do intestino, na porção chamada de íleo, a gente tem esse grupo de nódulos linfóides, que é chamado de placa de Peyer. Então, tá ali vários nódulos linfóides agrupados, né, na minha submucosa, produzindo anticorpos e protegendo dos possíveis agentes patógenos que tentem invadir essa mucosa intestinal aqui. Tá ali meus nódulos linfóides, um do ladinho do outro, formando essa estrutura chamada de placa de Peyer. E acontece uma especialização no epitélio também. Então, tem células do epitélio, chamadas de células M, que vão funcionar como se fossem uma cabaninha para essas células linfóides que estão logo abaixo. Então, eu tenho meu epitélio revestindo nessa superfície do intestino. Quando chega, através do bolo alimentar, um agente patógeno ou um antígeno, a minha célula M capta esse antígeno e apresenta esse antígeno para as células do meu sistema imune que estão logo aqui abaixo. Então, está aqui a minha célula M, que faz tipo uma cabaninha, e logo abaixo vários linfócitos e células apresentadoras de antígeno, que fazem parte do meu sistema imune, que apresentam os antígenos para os linfóides para ativar esses linfóides. Tá? Então, quando chega o meu antígeno ali através do bolo alimentar, né, seja porque eu engoli alguma substância que meu corpo reconhece, ou porque é um agente patógeno, né, um micro-organismo, uma bactéria, um fungo ou um vírus, essa célula M vai captar esse pedaço de molécula e vai apresentar para os linfóides que já ficam logo aqui abaixo. Vai ativar a resposta desse linfóide desse linfócito, né, quase que imediatamente. Então, eu tenho um grupo de células que está sempre protegendo a minha mucosa intestinal, está protegendo o meu corpo dessas substâncias estranhas que eu estou colocando para dentro. Então, ao longo de todo o intestino, e de qualquer tecido epitelial, na verdade, não precisa nem ser o intestino, pode ser até a própria pele, a mucosa oral, o estômago, o esôfago, eu sempre tenho células da imunidade entre as células epiteliais. Elas estão sempre passeando por aqui, fazendo, né, uma ação vigilante, garantindo que não tenha nada de errado acontecendo. E no meu tecido conjuntivo, eu também sempre tenho a presença de células da imunidade. Show! No ilho, nessa porção final do intestino, é que eu tenho esse grupamento especial, né? Esse concentrado aqui de linfócitos. Por quê? Porque eu tenho muitas bactérias formando a minha microbiota intestinal. Tenho muitas bactérias e fungos, né? Tentando colonizar, tentando tomar conta desse espaço que é o meu intestino. Então, eu tenho ali a presença de vários linfócitos para tentar combater qualquer desequilíbrio. Se essas bactérias começarem a crescer demais, eu já tenho um monte de linfócitos ali do lado, prontos para atacar e gerar uma resposta que controle essa quantidade de bactérias e fungos. Então, agora, depois que o bolo alimentar passou pelo intestino delgado, né, essa bolo alimentar vai ser jogado para o intestino grosso. E a função do meu intestino grosso é absorver o máximo de água possível, fermentar, então é onde eu vou ter a maior concentração de bactérias, e essas bactérias vão fermentar aquelas moléculas que eu não digeri direito. Então, as fibras alimentares, por exemplo, que estão presentes nos vegetais, a celulose, como eu não consigo digerir,
minhas bactérias vão se aproveitar desses nutrientes. E é no intestino grosso onde eu tenho formação da minha massa fecal, né, das minhas fezes, do material que eu não digeri, não absorvi, que precisa ser eliminado do corpo. Então, assim como no intestino delgado, no estômago e no esôfago, sempre vou ter muco revestindo essa mucosa, tá? Porque eu preciso lubrificar para a passagem das fezes, né? Para a passagem das substâncias. Não quero que as fezes desçam arranhando essa parede. Então, a presença de muco é muito importante. E tem uma mudança aqui na organização dessa mucosa. Ao invés de eu ter as vilosidades, os prolongamentos ou projeções em direção aqui ao lúmen, né, intestinal, por onde a comida está passando, eu não tenho a presença dessas vilosidades, tenho somente a presença das criptas. Então, tenho somente a presença das invaginações do epitélio, porque o epitélio está dobrando para dentro, tá? E aí são formados pelas mesmas células, né? As células dos enterócitos, que fazem a absorção, nesse caso vai ser basicamente a absorção de água e sais, e eu tenho as células caliciformes, que são as minhas células produtoras de muco. Muitas células caliciformes, aliás, porque eu vou ter muita produção de muco aqui nessa região, tá? Então, o meu intestino grosso ele tem essa diferença, onde eu não tenho as projeções, não tenho as vilosidades, tenho só as criptas. E percebam como as criptas são cheias de células caliciformes. Então, é uma região onde eu tenho muita produção de muco, porque eu quero que as fezes consigam passar por ali sem se arrastar na parede intestinal, né? Sem arrancar pedaço de tecido junto. Então, eu tenho aqui o meu epitélio da minha mucosa intestinal, tá? Formado por enterócitos e células caliciformes, que são essas células bolinhas brancas, né? Que estão cheias de muco no seu citoplasma. Lembrando que o muco não fica bem corado, por isso que ele fica branquinho. Tenho o meu tecido conjuntivo que está dando suporte a esse epitélio. Então, aqui é o meu tecido conjuntivo, tá? Frouxo. E eu tenho aqui a minha camada muscular da mucosa. Então, daqui para cima é tudo mucosa, tá? Essa camada muscular é a divisória entre mucosa e submucosa, que está logo aqui abaixo. Meu tecido conjuntivo denso, cheio de colágeno, dando suporte para essa mucosa aqui. Então, está aqui em maior aumento, minha célula caliciforme, igualzinha à célula caliciforme do intestino delgado. E meu enterócito, né, essa célula colunar, que também é igualzinha à célula do intestino delgado. A única diferença é que as microvilosidades agora são mais curtas e são irregulares, porque a absorção acontece num nível bem menor agora no intestino grosso. A maior parte aconteceu já no intestino delgado. E no intestino grosso também vou ter a presença do malte, que é o meu tecido linfóide associado à mucosa. Então, tenho muita microbiota, preciso estar sempre controlando essa microbiota, né? Não posso deixar ela se desequilibrar em quantidade, tá? E aí, lá no final do meu intestino grosso, quando eu tenho a transição do reto, que é a última parte do intestino grosso, para o ânus, né, que é a musculatura, ali o anel por onde, o orifício, né, onde vai ser eliminado as fezes, eu vou ter uma mudança do epitélio. Então, eu saio de um epitélio que é simples colunar, né, que fica até mais fácil da gente ver aqui, esse epitélio simples, todos os núcleos na mesma altura, colunar, essa célula está esticada, e vai passar a ser um epitélio estratificado pavimentoso. Agora eu tenho várias camadas de células, várias camadas de núcleos, e na superfície essa célula está achatada. Olha o núcleo como está achatadinho aqui, parece um risco roxo, tá? Então, normalmente nessas zonas onde eu tenho um atrito sendo gerado, então é por onde vai passar as fezes, né? Eu tenho um epitélio estratificado pavimentoso, porque ele é mais resistente a essas forças físicas. Para terminar, eu tenho a estrutura chamada de apêndice. O apêndice é uma curvinha que o intestino grosso faz, que ela é um fundo cego. Então, ela é um tubinho que não tem passagem para lugar nenhum, um tubinho com fundo fechado. Para que serve o apêndice? O apêndice, na verdade, ele está cheio de malte, está cheio de tecido linfótico, tecido linfático associado à mucosa. Tá? Então, na verdade, ele está produzindo sim, vários anticorpos e agentes da imunidade, né? Anticorpos e citocinas inflamatórias, por exemplo, que vão controlar a minha microbiota. Então, quando a gente tem uma diarreia, por exemplo, passou mal, teve uma intoxicação alimentar e teve que tomar antibiótico por
uma semana, né, para resolver aquela diarreia, o antibiótico ele está matando tanto a bactéria que te fez mal, quanto a bactéria que é natural do seu corpo, que é natural da sua microbiota, tá? Então, essa bactéria da microbiota, ela está ocupando a superfície aqui do seu intestino, tanto delgado quanto grosso, e na verdade ela está te fazendo um bem, porque ela está ocupando um espaço que uma bactéria patógena, causadora de doença, poderia ocupar. Então, meio que ela está te protegendo. É bom você manter essa microbiota para não deixar, né, para ela competir com os agentes patógenos, competir com os micro-organismos que querem te causar uma doença, querem invadir e tomar seu corpo de vez. Então, quando você toma um antibiótico porque você passou mal, está tendo diarreia, você mata os dois, a bactéria que está te fazendo mal e a sua bactéria natural que está te protegendo de certa forma. O apêndice, ele acaba ficando um pouco mais protegido. E aqui é como se eu tivesse vamos dizer assim, um cofrinho, né? Um lugar guardado para eu guardar um pouco dessa microbiota, tá? Então essa microbiota não está no caminho aqui das fezes, então ela não vai ser eliminada junto com a diarreia. Ela vai acabar sendo acumulada e guardada aqui no apêndice. Então isso é bom, porque depois que você tomou um antibiótico e a sua microbiota natural está meio que zerada, né? Não zerada, mas uma quantidade muito, muito baixa, você tem os micro-organismos guardados aqui no apêndice que podem se proliferar e voltar a ocupar todo o seu intestino grosso e intestino delgado. Então é como se fosse uma reserva de microbiota que você tem para que quando aconteça esses eventos de você perder toda a sua microbiota, ainda ter uma reservinha ali dentro. Fora que ele tem muito tecido linfóide, então ele está sempre regulando, né, participando na atividade do seu sistema imune para regular a quantidade de microbiota presente no seu corpo. Então essa imagem é ótima para a gente terminar porque ela é o resumo de tudo. A gente tem os diferentes órgãos, né? O intestino delgado, inclusive, dividido aqui nas suas 3 regiões, duodeno, jejuno e ilho, e o intestino grosso aqui no final, mostrando as suas diferenças de organização. Então, o que vai mudar principalmente de um para o outro é o epitélio. No esôfago eu tenho um epitélio que é estratificado, pavimentoso. Dele para frente vai ser tudo epitélio simples colunar, tá? Então, no estômago já tenho epitélio simples colunar, mas eu vou ter longas invaginações formando a minha glândula gástrica. No duodeno, eu tenho tanto invaginações, que formam minhas criptas intestinais, quanto a presença de vilosidades, esses prolongamentos ou projeções em direção ao lúmen. É nessa região do duodeno também onde a gente vai ter o duto que traz as secreções hepáticas e secreções biliares e secreções pancreáticas também. Então é nessa região, quando a comida está passando, que o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar vão liberar as suas enzimas para ajudar na digestão. Mas isso faz parte da parte 3. Então na nossa próxima aula a gente vai entrar em detalhes de como que isso aqui funciona. Ao longo desse intestino delgado, a gente sempre tem as vilosidades acontecendo, tá? Vilosidade, velocidade. E quando a gente sai do intestino delgado para o intestino grosso, as velocidades simplesmente somem, não tem mais velocidade. Agora tenho somente as criptas intestinais, tá? Que vai produzir muito muco, sempre. E na submucosa, no meu esôfago, tenho muita presença de glândula, que também está presente aqui no duodeno. Tá? Então, lembrando que quando o bolo alimentar, o quimo, né, sai do estômago, ele sai cheio de ácido e cai aqui no duodeno. Eu preciso de um muco alcalino para neutralizar esse ácido, para esse ácido não quebrar as minhas células da parede intestinal também. Então, a presença dessas glândulas é importante porque elas estão produzindo um muco alcalino. Fora isso, tirando essa presença de glândula, a submucosa é muito parecida entre todos os órgãos do meu tubo digestório. Assim como a túnica muscular também é muito parecida, só no estômago que eu tenho 3 camadas, ao invés de 2. E eu vou ter a presença de serosa em quase todos os órgãos, né? Só é adventícia no esôfago. Para todos os outros órgãos, estômago, intestino delgado e intestino grosso, eu tenho a camada serosa revestindo essas estruturas por fora, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até a parte 3, a nossa próxima aula.